Senhor nosso Deus, Altíssimo e Poderoso, nesta manhã nós nos colocamos diante do Teu trono em espírito de reverência e gratidão. Reconhecemos que se hoje estamos vivos é porque a Tua misericórdia nos sustentou durante a noite e nos levantou ao amanhecer. O fôlego que temos vem de Ti, ó Pai, e por isso Te louvamos desde o nascer do sol até o seu ocaso. Obrigado, Senhor, porque os Teus olhos estão sobre nós e Tua mão nos guarda em cada detalhe. A Tua palavra nos ensina em Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a Tua fidelidade. Hoje nos apoiamos nesta verdade, crendo que a cada amanhecer o Senhor renova não apenas o ar que respiramos, mas também as esperanças e as oportunidades. Pai, neste início de dia, nós consagramos ao Senhor os nossos passos, os nossos caminhos, as nossas palavras e os nossos pensamentos. Não queremos andar segundo a nossa própria vontade, mas segundo a Tua, porque sabemos que os Teus planos são perfeitos. Como está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 3, confia ao Senhor as Tuas obras, e Teus pensamentos serão estabelecidos. Por isso, desde cedo, levantamos a nossa voz para dizer: Senhor, dirige as nossas escolhas e firma os nossos pés na Tua estrada de justiça. Deus amado, que este dia seja separado como um dia de vitória. Que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos dê sabedoria para lidar com cada desafio. Guardamos em nossos corações a palavra de Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É nesta promessa que descansamos. Ainda que venham aflições, ainda que surjam obstáculos, sabemos que não caminhamos sozinhos, porque o Senhor é o nosso fiel companheiro. Pai, neste dia declaramos a bênção sobre nossas famílias. Abençoa nossos lares, nossas casas, cada pessoa que faz parte da nossa história. Que haja paz dentro das nossas paredes, que o amor reine sobre nós, que toda discórdia e toda divisão sejam desfeitas em nome de Jesus. Coloca anjos ao redor dos nossos familiares, guardando-os de acidentes, doenças e perigos. Que cada um seja envolvido pela Tua graça. Também apresentamos diante de Ti, Senhor, o nosso trabalho, os nossos estudos e todas as responsabilidades que temos para hoje. Que as nossas mãos prosperem naquilo que tocarem, que nossas palavras sejam cheias de sabedoria e que cada atitude seja luz para aqueles que ainda não Te conhecem. Que possamos ser instrumentos de esperança no mundo, levando consolo a quem está triste, palavra de ânimo a quem está cansado e amor a quem está perdido. Pai, queremos também pedir por aqueles que hoje acordaram desanimados, cheios de preocupações ou angustiados. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, invada cada coração. Como está escrito em Filipenses capítulo 4 e versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Senhor, levanta os que estão prostrados, renova as forças dos que estão abatidos e enche de alegria os que perderam o sorriso. Deus de amor, nós Te entregamos o controle do nosso dia. Que nenhuma seta do inimigo prospere contra nós. Que toda a armadilha preparada pelo adversário seja desfeita em nome de Jesus. Colocamos em Tuas mãos cada segundo, cada encontro, cada decisão. Que a Tua presença seja tão forte sobre nós que todos ao nosso redor possam perceber que andamos com Cristo. E assim, com fé e confiança, declaramos que este será um dia de bênçãos, de vitórias e de renovo espiritual. Que a bondade e a misericórdia nos acompanhem e que, ao final deste dia, possamos olhar para trás e dizer: o Senhor foi fiel em cada detalhe. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Se você crê que este será um dia de vitória e bênção na sua vida, declare nos comentários: eu recebo esta bênção em nome de Jesus. Senhor amado, neste momento elevamos a nossa voz a Ti para clamar pela prosperidade que vem das Tuas mãos. Reconhecemos que toda bênção e toda provisão descem de Ti, pois está escrito em Tiago capítulo 1 e versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Pai, nós sabemos que é do Senhor que vem o sustento, a força para trabalhar, a criatividade para empreender e a inteligência para administrar aquilo que o Senhor nos confia. Neste dia,
pedimos que o Senhor abra o céu sobre as nossas vidas, que a prosperidade alcance nossas casas, nossas famílias, nossos negócios e cada área em que necessitamos ver o teu mover. Mas, acima de tudo, Senhor, que a prosperidade espiritual seja o fundamento da nossa jornada, porque de nada adiantaria termos riquezas materiais se o nosso coração estivesse vazio da tua presença. Declaramos a tua palavra que diz em Deuteronômio capítulo 28 e versículo 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Pai, queremos viver essa realidade, queremos ser cabeça e não cauda, queremos ser abençoados não apenas para receber, mas também para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Senhor, pedimos que o Senhor quebre toda maldição de escassez, de miséria, de falta e de estagnação. Que tudo aquilo que tenta aprisionar as nossas finanças seja desfeito agora, em nome de Jesus. Assim como está escrito em Malaquias capítulo 13, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Pai, queremos andar em fidelidade contigo, sabendo que a verdadeira prosperidade nasce da obediência à tua palavra. Senhor, olha para aqueles que estão desempregados, para aqueles que hoje não têm o pão sobre a mesa, para aqueles que estão aflitos porque não sabem como vão suprir as necessidades da sua família. Derrama sobre eles a tua provisão. Envia oportunidades, abre portas que estavam fechadas, cria caminhos onde não há saída. Pois tu és o Deus que provê no deserto, o Deus que faz brotar água da rocha e que manda maná do céu quando necessário. Pai, ensina-nos também a sermos bons administradores daquilo que o Senhor nos dá, que possamos usar com sabedoria os recursos, sem desperdício, sem ganância, mas com gratidão. Dá-nos a graça de semear em boas obras, de ajudar o próximo, de investir na tua obra e de plantar sementes que darão frutos para gerações futuras. Deus fiel, nós te pedimos que cada lar representado nesta oração seja abençoado com abundância, que haja alimento sobre a mesa, que haja paz no coração, que haja saúde e alegria. Que o Senhor prospere o trabalho das mãos de cada pessoa que crê nesta palavra e que o nome de Jesus seja exaltado em cada vitória financeira, em cada conquista alcançada. E assim declaramos: a prosperidade do Senhor está sobre nós, não apenas hoje, mas por todos os dias da nossa vida, para que o seu nome seja glorificado. Pai amado, nesta oração nos colocamos diante de ti como filhos que precisam do toque das tuas mãos de poder. Reconhecemos que o Senhor é o Deus que sara, o Deus que cura não apenas o corpo físico, mas também a alma e o espírito. Muitos que estão orando conosco neste momento carregam dores, enfermidades, diagnósticos médicos, feridas emocionais e marcas espirituais que somente o Senhor pode restaurar. Por isso, ó Deus, clamamos pelo bálsamo de cura que vem do teu trono. Tua palavra nos confirma que tu és o Deus que cura, como está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Eu sou o Senhor que te sara. É nesta promessa que descansamos, crendo que nenhuma doença é maior do que o poder do teu nome. Por isso, declaramos sobre cada enfermo: haja cura, haja restauração, haja vida em abundância. Senhor, visita agora aqueles que estão em hospitais, em leitos, em casa ou em qualquer lugar necessitando de um milagre. Passa com teu Espírito Santo sobre cada célula, cada osso, cada órgão, cada parte do corpo que precisa ser restaurada. Que toda dor desapareça, que toda inflamação seja curada, que toda enfermidade seja desfeita em nome de Jesus. Também pedimos cura para a alma. Ó Pai, há muitos que estão feridos por dentro, carregando traumas, decepções, tristezas, sentimentos que roubam a alegria de viver. Senhor, tu que sondas o mais profundo do coração humano, toca nessas áreas ocultas e traz libertação. Como está escrito em Salmos capítulo 34 e versículo 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Pai, levanta os que estão caídos, enxuga as lágrimas daqueles que choram e restitui a esperança aos que perderam a força de lutar. Senhor Jesus, tu que andaste pela terra curando os enfermos, abrindo os olhos dos cegos, fazendo os coxos andarem e ressuscitando os mortos, estende a tua mão poderosa sobre nós hoje.
O mesmo poder que agiu no passado continua vivo, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E cremos a palavra que está em Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pai, repreendemos agora toda enfermidade física, toda doença espiritual e toda prisão emocional. Que cada vida seja renovada pelo poder do teu Espírito. Declaramos que a saúde está sendo restaurada, que a mente está sendo liberta de pensamentos de derrota e que a paz está tomando o lugar da angústia. Pedimos também por cura familiar. Senhor, muitas famílias estão adoecidas por falta de perdão, por mágoas acumuladas, por palavras ditas que feriram. Que o Senhor entre nesses lares como médico dos médicos e traga reconciliação, amor e restauração. E assim, ó Deus, entregamos cada vida nas tuas mãos. Cremos que o Senhor está operando agora, mesmo que não vejamos de imediato, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Declaramos que a cura já está acontecendo, e testemunhos nascerão desta oração para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus Cristo, oramos e confiamos. Amém. Amém. Senhor Todo-Poderoso, neste momento levantamos a nossa voz em oração para clamar por libertação. Reconhecemos que somente em Ti há verdadeira liberdade, pois está escrito em João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, Tu és o libertador, aquele que quebra correntes, que despedaça julgos, que desfaz toda a obra do inimigo. Pai amado, muitas pessoas carregam prisões invisíveis. São algemas espirituais que aprisionam a mente, o coração e até o corpo. Há vidas presas em vícios, em pecados, em medos, em angústias, em pensamentos que não vêm de Ti. Mas hoje declaramos que o poder de Jesus Cristo é maior do que toda cadeia espiritual. Que toda prisão seja aberta agora e que a liberdade do Espírito Santo invada cada vida que ora conosco. Senhor, como está escrito em Isaías capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Nós cremos que essa palavra se cumpre hoje em nossas vidas. Por isso declaramos libertação sobre todo o vício de drogas, de álcool, de jogos, de pornografia, de mentira e de engano. Nenhuma dessas correntes resistirá ao nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. Pai, também pedimos libertação de maldições hereditárias, de pactos espirituais feitos no passado, de palavras de maldição lançadas sobre famílias e gerações. Que tudo isso seja quebrado agora, pelo poder do sangue de Jesus, que nos comprou na cruz do Calvário. Pois está escrito em Colossenses capítulo 1 e versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Senhor, que toda opressão maligna seja desfeita. Que os pensamentos de derrota, de medo, de pânico e de ansiedade sejam substituídos pela paz que excede todo o entendimento. Que toda pessoa que se sente sufocada, aprisionada ou perseguida pelo inimigo seja agora revestida pelo teu poder e pela tua armadura espiritual. Pedimos também libertação da incredulidade. Senhor, quantas pessoas estão presas em dúvidas, em falta de fé, em desesperança. Mas a tua palavra nos ensina em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pai, aumenta a nossa fé e nos fortalece para permanecermos firmes. Jesus, declaramos que teu sangue tem poder para libertar hoje. Que cada corrente que o inimigo tentou usar contra nós seja despedaçada. Que cada mente seja transformada, que cada coração seja renovado e que cada vida seja livre para adorar o teu nome em espírito e em verdade. E assim, Senhor, nos colocamos diante de Ti, certos de que a libertação já está acontecendo. Proclamamos liberdade sobre cada lar, sobre cada família e sobre cada pessoa que está orando conosco neste momento. Porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Senhor amado, nosso refúgio e fortaleza, hoje elevamos a nossa oração pedindo a Tua proteção sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos caminhos, sobre tudo aquilo que nos cerca. Em um mundo cheio de perigos,
incertezas e ameaças, nós reconhecemos que somente em Ti estamos seguros. Tu és o Deus que guarda a nossa entrada e a nossa saída, o nosso levantar e o nosso deitar. A Tua palavra nos garante em Salmos capítulo 91, versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Senhor, queremos estar escondidos debaixo das Tuas asas, porque sabemos que ali encontramos descanso e livramento. Pai, livra-nos de todo o mal. Guarda-nos dos acidentes, das ciladas, da violência e das armadilhas que o inimigo prepara em segredo. Que os Teus anjos estejam ao nosso redor, protegendo-nos em cada detalhe do nosso dia. Assim como está escrito em Salmos capítulo 34 e versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Senhor, envia os Teus anjos de guerra para lutar em favor do Teu povo, para desfazer planos ocultos, para quebrar correntes de opressão. Pai amado, cobre-nos com o sangue de Jesus Cristo, o sangue que tem poder para desfazer toda a obra do inimigo. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, pois a Tua palavra em Isaías capítulo 54, versículo 17 nos garante: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Deus eterno, guarda também a nossa mente. Que nenhum pensamento de medo, de pavor ou de derrota tenha espaço dentro de nós. Revestidos pela Tua armadura espiritual, queremos permanecer firmes. Colocamos sobre nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito e o cinturão da verdade, como está escrito em Efésios capítulo 6. Que, armados pela Tua palavra, possamos resistir em todo o dia mal. Senhor, protege as nossas famílias. Guarda nossos filhos, nossos pais, nossos cônjuges e cada pessoa que amamos. Que nenhuma enfermidade, nenhum espírito de morte, nenhum acidente chegue perto dos nossos lares. Declaramos que as nossas casas estão consagradas a Ti e que nelas habitará a Tua presença. Pai, mesmo diante de lutas e tempestades, sabemos que Tu és o nosso abrigo. Tu és o Deus que acalma o mar, que repreende o vento e que ordena bonança em meio ao caos. Por isso, descansamos em Ti, certos de que o Senhor é a nossa muralha inabalável. E assim, com fé e confiança, entregamos nossas vidas em Tuas mãos e declaramos: somos protegidos pelo Altíssimo, guardados pelo Todo-Poderoso e sustentados pelo sangue de Jesus Cristo. Se você confia que Deus é o seu protetor, escreva nos comentários: o Senhor é a minha fortaleza e refúgio. Amém. Pai amado, neste momento elevamos a nossa voz não para pedir, mas para agradecer. Quantas vezes nos aproximamos de Ti apenas em busca de socorro, mas hoje queremos simplesmente reconhecer a Tua bondade, a Tua fidelidade e o Teu amor que não falha. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que já fizeste, por tudo que estás fazendo e por tudo que ainda farás em nossas vidas. A Tua palavra nos ensina em Salmos capítulo 103, versículos 2 a 4. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Pai, não queremos esquecer nenhum dos teus benefícios, por isso declaramos nossa gratidão por cada detalhe, desde o respirar até as grandes vitórias que recebemos. Senhor, somos gratos pelo dom da vida. Quantos não tiveram a oportunidade de ver o nascer do sol hoje, mas nós estamos aqui, com o coração batendo e com a chance de recomeçar. Obrigado pela saúde, pelo alimento, pelo teto que nos abriga, pelas pessoas que estão ao nosso lado. Reconhecemos que tudo vem das Tuas mãos, porque sem Ti nada temos e nada somos. Pai, também Te agradecemos pelas lutas e pelas provas. Mesmo quando não entendemos os motivos, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam, como está escrito em Romanos capítulo 8 e versículo 28. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu e também pelas que fechou, porque até nos não recebidos enxergamos o cuidado de um pai que sabe o que é melhor para os seus filhos. Agradecemos, Senhor, pela Tua presença que nos consola nos dias de aflição. Quantas vezes pensamos em desistir, mas fomos renovados pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pela paz que o mundo não pode dar,
pela alegria que não depende de circunstância, se pela esperança que não morre. Senhor, a nossa gratidão também se estende às promessas que ainda não se cumpriram, porque cremos que o Senhor é fiel para cumprir cada palavra liberada sobre nós. Como está escrito em Josué capítulo 21, versículo 45, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falará à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Pai, confiamos que assim será também em nossas vidas. Recebe, Senhor, a nossa gratidão como oferta de louvor. Que cada palavra de agradecimento suba até ti como aroma suave. Que a nossa vida seja marcada não apenas por pedidos, mas por constantes expressões de louvor e reconhecimento. Pois sabemos que o coração agradecido atrai a tua presença e abre caminho para novas bênçãos. E assim concluímos este capítulo em oração, declarando: Obrigado, Senhor, por tudo. Amém. Pai querido, diante da tua presença nós nos colocamos em oração, reconhecendo que sem ti não há esperança verdadeira e que somente teu Espírito pode renovar as nossas forças. Quantas vezes, Senhor, o coração humano se sente cansado, abatido e sem direção. Mas é no Senhor que encontramos refúgio e é na tua palavra que recebemos ânimo para seguir adiante. Senhor, a tua palavra nos lembra em Isaías capítulo 40, versículos 29 a 31. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Pai, é nessa promessa que descansamos. Mesmo quando não temos mais forças, o Senhor é aquele que nos levanta e nos faz voar mais alto. Deus amado, pedimos que hoje a chama da esperança seja reacendida em nossos corações. Que a incredulidade, a tristeza e a desesperança sejam lançadas por terra. Que cada pessoa que ora conosco receba agora um sopro de vida, uma renovação espiritual que transforme cansaço em coragem e o medo em fé. Senhor, há muitos que estão enfrentando desertos na alma. Mas sabemos que até no deserto o Senhor faz brotar rios, porque está escrito em Isaías capítulo 43, versículo 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Pai, renova os que estão sem direção, abre caminhos onde não existem e mostra que a tua fidelidade não falha. Espírito Santo, sopra sobre nós e reacende em nosso interior a chama do primeiro amor. Renova a paixão por estar na tua presença, restaura a alegria da salvação e desperta o desejo de viver uma vida de santidade e intimidade contigo. Que possamos ser cheios do teu Espírito, transbordando não apenas para nós, mas para todos ao nosso redor. Pai, pedimos que a esperança que vem do Senhor seja como uma âncora firme para nossa alma, mesmo em meio às tempestades da vida. Pois está escrito em Romanos capítulo 15, versículo 3. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Senhor, que cada coração agora seja cheio de paz e confiança. Deus eterno, não permita que desistamos dos teus propósitos. Mesmo que venham lágrimas, mesmo que haja dor, que a esperança permaneça firme, porque sabemos que a vitória é certa para aqueles que perseveram. E que, ao final dessa caminhada, possamos testemunhar a tua fidelidade e glorificar o teu santo nome. Assim oramos, confiantes de que a esperança e a renovação espiritual já estão sendo derramadas sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Todo-Poderoso, nos colocamos mais uma vez diante da tua presença para declarar que a nossa confiança está em ti. Em um mundo cheio de incertezas, sabemos que a fé é a chave que nos mantém firmes, que nos permite enxergar além das circunstâncias. A tua palavra nos ensina em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pai, mesmo quando não vemos, decidimos crer. Senhor, sabemos que a fé não depende do que os olhos naturais contemplam, mas da certeza que o teu Espírito coloca em nosso coração. Por isso, mesmo diante das lutas, escolhemos permanecer confiantes. Assim como Abraão, que creu contra a esperança e viu o cumprimento da promessa, também queremos permanecer firmes até vermos a tua mão agir em nosso favor. Pai, muitas vezes somos tentados a duvidar, a temer ou até a desistir.
Mas tua palavra nos consola em Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Senhor, queremos manter nossa mente e coração firmes em ti, porque sabemos que a verdadeira paz não vem das circunstâncias, mas do Senhor que governa todas as coisas. Aumenta a nossa fé, Pai, assim como os discípulos pediram a Jesus. Ensina-nos a não olhar para o tamanho da tempestade, mas para o poder do Deus que acalma os ventos e o mar. Relembra-nos, Senhor, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento, como declarou Abacuque capítulo 13, versículos 17 e 18, mesmo assim nos alegraremos em ti, porque tu és a nossa salvação. Deus amado, queremos declarar que confiamos em ti com todo o nosso coração. Não nos apoiamos em nosso próprio entendimento, mas te entregamos cada área da nossa vida, como está escrito em Provérbios capítulo 13, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Senhor, guia-nos com tua mão forte e não nos deixes vacilar. Pai, sabemos que a fé também é uma decisão diária. Por isso, escolhemos crer hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida. Ainda que os diagnósticos sejam contrários, ainda que as contas estejam acumuladas, ainda que o inimigo se levante, continuaremos firmes, porque o justo viverá pela fé, como está escrito em Romanos capítulo 1 e versículo 17. Que a nossa fé seja como a rocha, inabalável diante das tempestades. Que a nossa confiança seja como uma árvore plantada junto às águas, que não teme quando vem o calor, porque está enraizada no Senhor. Pai, dá-nos uma fé viva, corajosa e perseverante, que não se deixa abalar pelas circunstâncias, mas se descansa na certeza de que tu és fiel. E assim oramos, crendo que o Senhor está fortalecendo a nossa fé e renovando a nossa confiança. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor amado, nos colocamos diante de ti para interceder pela nossa família. Tu és o Deus que instituiu a família desde o princípio, quando disseste em Gênesis capítulo 2, versículo 24, portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Pai, reconhecemos que a família é um projeto do Senhor, e por isso pedimos que a tua presença esteja em cada lar, trazendo renovação, união e amor verdadeiro. Senhor, quantas famílias hoje sofrem com divisões, conflitos e desentendimentos? Mas sabemos que o teu Espírito é capaz de restaurar aquilo que está quebrado, de sarar aquilo que está ferido. Assim como o profeta declarou em Joel capítulo 2, versículo 25, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Pedimos que o Senhor restitua tudo aquilo que o inimigo tentou roubar da nossa casa, a paz, a comunhão, o respeito e o carinho entre os membros da família. Pai, derrama sobre nós o fruto do Espírito, para que possamos viver em harmonia dentro dos nossos lares. Que haja amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Que esses frutos sejam a base da nossa convivência, tornando a família um lugar de abrigo e refúgio, onde a tua presença seja sempre sentida. Deus amado, pedimos que haja diálogo e compreensão dentro dos lares. Que pais e filhos aprendam a se ouvir, que maridos e esposas saibam se respeitar, e que o perdão seja sempre maior que a mágoa. Ensina-nos, Senhor, a praticar o que está escrito em Colossenses capítulo 13, versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Senhor, visita agora as famílias que estão à beira da separação. Que teu Espírito Santo entre nesses lares como bálsamo de cura, quebrando toda barreira de orgulho e desfazendo toda a obra do inimigo. Que o amor seja reacendido, que os laços sejam fortalecidos, que os votos feitos diante do Senhor sejam renovados no coração de cada um. Pai, pedimos também por nossos filhos. Guarda-os do mal, protege-os das más influências e guia-os no caminho da verdade. Declaramos a tua promessa em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Senhor, que nossos filhos sejam como flechas lançadas na direção do teu propósito, sendo bênção nesta geração. Pedimos ainda,
Senhor, pelos lares que sofrem com vícios, brigas e enfermidades espirituais. Que toda corrente seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Que as casas sejam cheias da tua luz e que todo espírito de divisão, contenda e confusão seja expulso em nome do Senhor. Que reine apenas a tua paz, como está escrito em Josué capítulo 24 e versículo 15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, que as famílias sejam restauradas, renovadas e fortalecidas em Ti. Que possamos viver unidos, caminhando em amor e fidelidade, sendo testemunho vivo da Tua glória aqui na terra. Em nome de Jesus oramos, crendo na vitória. Amém. Senhor nosso Deus, nesta hora nos colocamos diante de Ti com corações cheios de gratidão e reverência. Agradecemos por cada momento vivido, por cada amanhecer que nos permitiste presenciar e por todas as bênçãos, visíveis e invisíveis, que derramaste sobre nós. Pai, reconhecemos que sem Ti nada somos e que cada vitória, cada conquista, cada respiro de vida vem das Tuas mãos. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor que nunca falha, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã e pela Tua fidelidade que nos acompanha todos os dias. Como está escrito em Salmos capítulo 107, versículos 1 e 2, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam os redimidos do Senhor, os quais Ele redimiu da mão do inimigo. Nós nos unimos a esses redimidos, elevando nossas vozes em louvor e gratidão. Pai, entregamos agora todas as áreas das nossas vidas em Tuas mãos. Que os nossos caminhos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos estejam totalmente alinhados com a Tua vontade. Como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Senhor, queremos viver para Ti, honrando-Te em tudo. Obrigado, Senhor, pela prosperidade que já nos concedeste, pela cura que opera em nossos corpos e almas, pela libertação que recebemos, pela proteção constante e pela renovação espiritual que nos fortalece. Obrigado pelas famílias restauradas, pelo perdão derramado, pelas amizades sinceras, pelo amor que nos cerca. Pai amado, que possamos continuar crescendo em fé, perseverando em oração e confiando em Ti em todas as circunstâncias. Que cada dia seja uma oportunidade de glorificar o Teu santo nome, de ser luz no mundo e testemunho vivo do Teu poder. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor, que nossos atos espalhem esperança e que a nossa voz proclame Tua grandeza. Senhor, entregamos a Ti tudo aquilo que ainda nos preocupa, tudo aquilo que ainda não entendemos e tudo aquilo que desejamos alcançar. Confiamos que estás no controle e que nada escapa do Teu olhar. Que cada promessa contida na Tua palavra se cumpra em nossas vidas, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, para que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. E assim, Senhor, concluímos esta oração, agradecendo por tudo e entregando nossas vidas totalmente a Ti. Que a nossa fé permaneça firme, que a esperança seja constante e que o amor por Ti nos guie todos os dias. Amém. Se você entregou sua vida completamente a Deus com esta oração, escreva nos comentários: Eu me rendo a Ti, Senhor.